Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do IELTS Comentado e hoje estaremos voltando nossa atenção para algo que é extremamente importante em termos da sua estratégia de imigração, que é também considerar em seu processo de planejamento províncias que não necessariamente são assim muito conhecidas ou buscadas por imigrantes quando falamos especificamente em imigração para o Canadá. Se você tem como objetivo, claro, imigrar para o Canadá, mas essa mesma percepção e estratégia eu acho que também se aplica para qualquer outro lugar que você queira imigrar, seja Austrália, seja Nova Zelândia, seja Reino Unido, seja Estados Unidos. Tudo bem? E eu já vou aqui dar os nomes dessas províncias canadenses que definitivamente oferecem certas vantagens que eu vou estar aqui explicando para você quais são, exatamente porque elas são menos buscadas por imigrantes de uma forma geral. Agora, antes de tudo, não se esqueça de, claro, dar aquele joinha e comentar, caso você tenha dúvidas ou questões envolvendo qualquer um desses aspectos que nós estamos aqui abordando neste vídeo. E, não menos importante, não é? Caso você tenha dificuldades ou dúvidas envolvendo quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa para conquistar essa vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil, seja nessas províncias ou em qualquer lugar do mundo, entre em contato clicando no link na descrição. Mas agora, com isso dito, vamos aqui ao nosso whiteboard, ao quadro, onde que eu tenho aqui sendo listado as províncias. É óbvio que a minha letra é horrível, mas o mais importante aqui é nós estarmos tendo a intenção sendo valorizada, não é? E claro, é informação útil para você de qualquer forma. Então, vamos aqui começar com Nova Escócia. Nova Escócia é definitivamente uma opção de província menos buscada, mas tem aumentado a quantidade de pessoas ao longo dos anos buscando especificamente essa província, mas ainda em comparação com, por exemplo, Ontário, que no caso é Toronto, e Vancouver, British Columbia, definitivamente não tem ainda comparação. A quantidade de pessoas buscando ir para essas cidades maiores definitivamente não se compara ainda com a Nova Escócia. Igualmente temos Newfoundland ou Labrador, temos igualmente Prince Edward Island, deixando bem claro que isto é uma ilha, não é? Island. New Brunswick, que também é outra que tem aumentado ao longo do tempo, em especial por conta do programa do Atlântico, mas definitivamente ainda tem menos pessoas indo para esse lugar do que para destinos mais estabelecidos de imigração no Canadá. Saskatchewan e igualmente Yukon. Yukon é um local mais ao norte do Canadá que definitivamente mais está ali para parecer um Ártico, não é, o Polo Norte, do que necessariamente algo mais ao sul como Toronto ou alguma cidade mais quente, vamos assim por dizer. Mas com isso dito, esta é uma lista de províncias para você verificar como sendo províncias que definitivamente têm uma maior facilidade para você entrar. Agora, mais importante do que você simplesmente pensar, deixa eu considerar porque é mais fácil, eu acho que é crítico você pensar também tomando como referência a sua estratégia geral. Por quê? Você, na realidade, sempre quando vai ir para uma consultoria que busca lhe ajudar no planejamento da sua estratégia de imigração, você tem automaticamente as opções que já são rapidamente dadas para você, sendo a opção de, primeiramente, college, ou seja, de fato, estudos, e igualmente o Express Entry, que temos aí como sendo também um processo federal. E, claro, temos o programa do Atlântico que tem se destacado desde 2018, quando ele foi lançado, mas ainda assim, via de regra, você tem ou college ou o Express Entry. E eu definitivamente posso te dar um feedback completamente fora de qualquer possibilidade de conflito de interesse aqui, porque eu não ganho dinheiro efetivamente com consultoria de imigração, portanto eu posso ser completamente sincero no meu feedback para você. A minha percepção é que você tem essas duas opções sendo as mais frequentemente apresentadas para você, porque elas são as opções que mais têm abertura para lucro, não é? Um college custa centenas de milhares de reais. O processo do Express Entry é um processo que envolve uma série de burocracias e complicações que abrem espaço para também consultorias cobrarem mais para lhe dar suporte neste processo.
E, na minha percepção, devido então a indústria levar as pessoas principalmente para essas opções, ao mesmo tempo em que você, sim, tem certas vantagens devido ao maior suporte que você tem, exatamente porque estes são os caminhos mais percorridos, por outro lado, você tem simplesmente uma competição gigantesca. E isso, no final das contas, cria uma série de problemas, porque talvez você não saiba, mas o seu processo de imigração para o Canadá é uma competição com outras pessoas. Definitivamente é você competindo com outras pessoas se estamos falando de, em especial, programas de imigração no qual você já sai do Brasil com sua residência permanente. No caso do college, você está pagando para entrar e eu já falei aqui em um outro vídeo sobre college e vou continuar falando sobre como eu não acho que este deve ser o seu plano A, mas ainda assim, college você pagou, entrou. Agora, Express Entry tem todo um sistema de pontuação e uma enorme competição, não só entre brasileiros, mas entre brasileiros, chineses e indianos, que são as principais populações que também participam deste processo, que definitivamente colocam uma posição de desvantagem, na minha opinião. Agora, você pode se perguntar com toda razão, essas províncias, né, que nós lidamos aqui, vale a pena? Em especial, por exemplo, eu marquei aqui Yukon, não é? Que é como se fosse o Ártico. Por que você, na realidade, iria para locais como este? Bom, a primeira questão que eu gostaria aqui de deixar claro é que, mesmo com essas províncias, com exceção de Yukon, mas outras, mesmo elas sendo menores do que em termos de desenvolvimento urbano em comparação a Toronto e Vancouver, é importante você entender que isso aqui não é completa roça. Não é? Não estamos falando de como se fosse uma cidade no interior do Brasil que não tem infraestrutura nenhuma. Por exemplo, se você vai para Halifax, que é uma cidade do Atlântico que faz parte do programa do Atlântico e não é tão buscada pelos imigrantes como Toronto ou Vancouver, você definitivamente tem aqui uma cidade altamente desenvolvida, uma cidade com muita coisa acontecendo, uma cidade muito animada, com muitas opções, com muita economia, que definitivamente é uma excelente opção para as pessoas. Então, eu não acho que você deve automaticamente considerar com a mentalidade brasileira que uma cidade menor no Canadá significa que é roça e, portanto, você vai ter uma péssima experiência, não é? Yukon é um pouquinho mais de fato complicado porque fica bem mais ao norte e é bem frio, bem gelado. Mas com isto dito, agora eu gostaria de trazer um outro argumento envolvendo todos esses lugares e que inclui também Yukon. É importante você entender em todos esses processos que você tem eles pegando os primeiros anos da sua imigração. E você está saindo para o Brasil, idealmente, para nunca mais voltar. Se eu te falasse que, até mesmo em Yukon, num local gelado, se você tivesse que ficar 2 anos morando em um local um pouco mais frio, mas com, claro, uma estrutura decente, com você tendo acesso a shoppings, a escolas, ao que for que você precisa, para assim você, no final das contas, ter a sua residência permanente e depois de 2 anos ter até a possibilidade de ir aí para Toronto ou outras, porque você já tem tudo devidamente resolvido, você acha que isso não vale a pena? 2 anos, até mesmo que seja 3 anos, ao mesmo tempo que parece ser muita coisa, não é. 3 anos não é nada, comparando com a sua vida como um todo. E se você bem mais rapidamente consegue uma residência permanente através e com bem menos competição e bem menos complexidade e complicações, exatamente porque essas províncias são menos buscadas, eu acho que definitivamente isso é uma ótima opção para você. Se eu estivesse migrando para o Canadá, por exemplo, eu sempre falo aqui que a minha opção seria o programa do Atlântico, mas definitivamente qualquer programa de qualquer província menor é uma opção também. É óbvio que se você é uma pessoa mais nova e tem menos responsabilidades, porque, por exemplo, tem menos filho, aí é ainda melhor porque você pode ir até para o Ártico durante os primeiros anos, resolve essa situação de viver no terceiro mundo e depois vai para onde você quiser, no Canadá, com a sua residência permanente e caminho direto à cidadania, sem depender de ficar comprando seu tempo com o college, ficar fazendo todas as complicações que fazem parte do processo por essas rotas que são as mais comuns. E assim, no final das contas, você se coloca numa posição que você sai do Brasil para não voltar, não é? Isso na minha opinião, o processo ou o elemento mais importante da sua estratégia de imigração. Como que eu saio do Brasil sem nunca mais precisar de voltar? Ou, pelo menos,
tendo uma situação onde que os nós estão desatados e as situações estão devidamente adereçadas para que você possa diminuir o máximo possível a probabilidade de ter que retornar. Então, estas são as minhas percepções, essas são as minhas sugestões. Você, se tem o college e se tem o programa do Express Entry como objetivo, continue tendo eles em vista, mas não feche os seus olhos para isto, tudo bem? Muita atenção com relação a isso, ok? Tendo isso em vista, pessoal, muito obrigado pela sua opção de estar aqui comigo e igualmente, não é? Nunca se esqueça de que se você tem dúvidas sobre quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa para a sua imigração, seja para Toronto, Vancouver, seja para Yukon, seja para St. Edward, seja para qualquer lugar do mundo que precise do IELTS, estamos aqui à sua disposição, sem nenhum curso e de uma forma bem direta ao ponto, com você simplesmente clicando no link na descrição, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!